Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais este episódio do programa O Chamado do Servo, onde temos aprendido sobre a experiência que Deus tem dado a cada servo quando se revela a ele como Salvador. E quando nós tomamos conhecimento do chamado, então se cumpre a promessa bíblica de que fomos eleitos desde a fundação do mundo. E quando tomamos conhecimento de que fomos eleitos, é no dia do chamado, em que Deus se revela a cada um de uma maneira diferente. E depois que somos chamados, podemos escolher servir ao Senhor ou não. E nós, como Igreja do Senhor, escolhemos servir ao Senhor. E temos aprendido aqui com a experiência de muitos servos do passado que foram vitoriosos porque atenderam ao chamado, seguiram ao Senhor e, consequentemente, estão na eternidade. Glória a Deus por isso. E por isso essa experiência do chamado do servo é importante para cada um de nós. E para trabalharmos o tema deste episódio, que será sobre a experiência do chamado de Maria Madalena, serva de Jesus, que viveu no seu tempo, no tempo de Jesus. Nós estamos aqui à mesa com alguns companheiros, né? Vou começar aqui o pastor Elcio. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, né? Amém. Glória a Deus. E estamos aqui à frente também com o pastor Ezio Omar, que veio lá de Divinópolis. Né? Seja bem-vindo. Né? Amém. Glória a Deus. E o pastor Alonso, que também veio lá do sul de Minas, né, para, junto conosco, participarmos dessa experiência maravilhosa, né, de trabalharmos e aprendermos com a experiência dos servos do passado. Amém. A paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui com os companheiros. Glória a Deus. Meus queridos, então vamos abrir a Bíblia aqui em João capítulo 20. Vamos ler apenas o versículo 16, que diz assim: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Amém. Companheiros e amigos que nos assistem, a experiência de Maria Madalena, também conhecida como Maria de Magdala, é maravilhosa, porque foi a primeira discípula de Jesus que encontrou Jesus ressuscitado. E ela, assim como nós, ouvimos o chamado de Deus direto ao nosso coração. Então, os irmãos vão ver, todos que nos assistem nessa tarde, vão observar aqui, aliás, nesse episódio, que o chamado, quando ele vem de Deus, no caso de Maria, ela ouviu a voz de Jesus. No nosso caso hoje, nós ouvimos a voz de Jesus, mas pelo Espírito Santo. É uma revelação. Então, quando alguém nos fala de Jesus, podem observar que as pessoas nos evangelizam, nos fazem um convite, vamos à igreja, mas nós vamos ainda experimentar, conhecer Jesus. Então não são as pessoas, o chamado das pessoas que nos dão essa convicção, mas o que nos dá a convicção é quando Deus se revela a nós pelo Espírito Santo. E a experiência de Maria, que vai ser muito trabalhada aqui nesse episódio, vai mostrar exatamente isso, né? Ela foi ao sepulcro esperando encontrar Jesus morto, mas chegou lá e encontrou Jesus ressuscitado. Ouviu a sua voz. E quando ela ouviu a voz de Jesus, foi exatamente esse versículo que nós lemos, né? Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando disse, mestre. Glória a Deus, né? Então,
o nosso relacionamento é com Deus vivo. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. É assim que acontece a experiência de salvação na Igreja Fiel do Senhor. E para darmos sequência a essas experiências tão significativas, né, tão envolventes, tão profundas na vida do crente em Jesus, nós vamos pedir ao pastor Eziomar que comente, né, sobre essa parte histórica, né? Quem era efetivamente Maria Madalena. Amém. Bom, Maria, o próprio nome, né, como foi dito pelo pastor Kleber, Maria Madalena, isso por ela ser da cidade de Magdala, que era uma cidade que ficava na região da Galileia. E a palavra do Senhor, ela relata nos evangelhos, os evangelhos relatam que Jesus a libertou de uma profunda opressão espiritual, 7 espíritos malignos. E depois dessa libertação, ela então passou a seguir a Jesus, servindo ali juntamente com outras mulheres. E ela permaneceu firme e fiel, mesmo quando alguns voltaram atrás. Ela estava presente na crucificação, ela observou o sepultamento do Senhor Jesus, ela foi ao túmulo após a morte de Jesus, no domingo pela manhã. E então, Jesus ali se revela a ela. E Maria Madalena, então, ela se torna a primeira testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Há algumas pessoas que, às vezes, confundem, misturam Maria Madalena, que fora liberta de 7 espíritos malignos, com a mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Há também a Maria de Betânia, que em João 12, essa Maria, ela é irmã de Lázaro, né? E a palavra ela deixa bem claro isso. O texto deixa claro que o fato ali ocorreu na casa de Lázaro, em Betânia. E há também a Maria, que é a mãe de Jesus. Os estudiosos, então, entendem que são mulheres diferentes, porque os textos bíblicos não dizem que são a mesma pessoa. E um aspecto muito interessante, quando a gente vê esse chamado para a salvação, é a identificação que Jesus faz do nome dela, Maria. O chamado, ele tem um caráter que é pessoal. O chamado, ele é individual, assim como a resposta ao chamado é individual. Mas tem algo novo aqui nesse texto em relação a muitos outros. O primeiro é que Jesus, no seu ministério, em um determinado momento, ele disse assim: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele disse isso antes de morrer na cruz. Ele disse antes de padecer, e era um momento de luto, era um momento difícil para todos os discípulos, de perseguições, medo, alguns estavam até muito preocupados. E ela se posicionou ali no túmulo, teve uma visão de anjos, mas uma coisa chamou muita atenção. Mesmo com os anjos falando com ela, mesmo ouvindo a voz do Senhor, o Senhor falou com ela, ele se posicionou atrás dela e começou a falar: mas por que choras? E ela chorando ali, uma mulher cheia de sentimentos, né? Uma mulher que foi levar as especiarias para ungir o corpo de Jesus, unguento, prepará-lo, né, para aquela etapa. Mas tem uma coisa que é interessante: Jesus se apresenta do lado dela e ela não o conhece. Esse aspecto, mesmo como o pastor disse, Maria Madalena andou com Jesus, acompanhou a crucificação, mas depois que ele ressuscita, ela não o conheceu.
Por quê? Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, o mundo não viu mais a Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus. A história de Jesus é certamente uma das histórias mais conhecidas na face da Terra. Mas aqui o aspecto não é conhecer a história. Conhecer a história não significa salvação. A salvação é quando Jesus vivo se revela ao homem. E essa revelação para Maria se deu através do chamado, quando ele diz assim, Maria. Quando ele ouviu o nome dela, ela identificou, ele me conhece. Ele conhece os detalhes da minha vida. Ele sabe quem eu sou. E aí, na hora, ela já se voltou e disse, Rabone. Ela também o conheceu. Então, esse momento, o nome, ele identifica a pessoa. O nome, às vezes, identifica uma necessidade. O nome seria aquilo que a pessoa é identificada. E Jesus conhece cada detalhe da nossa vida, assim como conhecia de Maria, e ele se revela a ela, e a partir daí ela tem uma missão muito especial de anunciar aos demais que Jesus estava vivo. Pastor Alonso, tem um detalhe aqui, é o seguinte, a palavra diz que os religiosos pagaram aos guardas, tinham 2 guardas, guardando o sepulcro, que viram a pedra ser revolvida pelo anjo, Jesus ressuscitando, eles viram isso. E foram e contaram aos seus superiores. E os superiores disseram assim, olha, não, vocês deu dinheiro para eles, e disse assim, vocês vão dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo dele. Então, existe uma mentira que diz que Jesus não ressuscitou. Essa é a conversa oficial, política e religiosa que circulou nos dias de Jesus. Então, a oposição é muito forte. Sempre foi, hoje continua sendo, né? Os críticos, os que não creem, né? Os que têm argumentos para não crer. Tudo isso é muito bem construído. Mas, como você colocou muito bem aqui, pastor Alonso, quer dizer, na verdade, nós estamos lendo aqui tudo isso, tem uma coisa que é incontestável, né? Para quem tem a experiência. Porque quem tem a experiência, o importante é porque a fé é individual. A minha fé, ela não serve para você. Exato. Né? Então, ela serve assim, para eu te dizer o que eu vi. Aí você vai procurar ter a mesma experiência. Mas a minha fé não sustenta a sua fé. Quer dizer, não sustenta, vamos dizer assim, o seu modo de vida, de crer no Senhor. Cada um tem que ter uma experiência pessoal. Isso. Agora, quando a pessoa tem experiência, também ninguém tira. Né? Porque Maria ouviu e viu. E aqui, ninguém tira a experiência de Maria. E a gente se lembra até da própria posição do apóstolo Paulo, quando diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Então, essa é a experiência da igreja. Amém. A igreja fiel do Senhor, ela tem uma fé que é incontestável. Né? As pessoas podem não crer, não aceitar, não gostar, né? Porque é até razoável, porque não tiveram a experiência. Mas aqueles que tiveram a experiência não tem como negar a experiência que tiveram. Né? É o caso de Maria, por exemplo. Glória a Deus. Há alguns aspectos muito interessantes que nós temos que observar. Nós sempre falamos o seguinte, se Jesus não se revelar ao homem, o homem não tem salvação. Então, a salvação é quando Jesus se revela ao homem pelo Espírito Santo. Então, mostra ao homem que ele está vivo, Então, se o homem não tem essa experiência, então ele vai conhecer o Jesus histórico, né? É o Jesus dos filmes, é o Jesus da internet, né? E este Jesus não salva. O Jesus que salva é o Jesus vivo. A experiência de salvação de Maria, né? O seu chamado para a salvação, foi exatamente ali, no sepulcro,
Quando Jesus a chamou e Jesus se revelou a ela, ela não estava reconhecendo o Senhor. Quando o Senhor a chama pelo nome, então ela vê Jesus vivo, Jesus ressurreto. Ali ela teve a experiência da salvação. Mas é interessante que antes disso, pastor Kleber, muito tempo, desde que ela foi liberta, nós não sabemos mencionar se foi 3 anos ou menos de 3 anos, ou 2 anos, quanto tempo foi, mas ela andou com Jesus, ela viu os milagres de Jesus, ela viu os sinais de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que está vendo milagre, às vezes pessoa também fora da igreja, vendo milagre, ouvindo mensagens de Jesus e tudo tal, mas acontece o seguinte, não tiveram a experiência de salvação. Às vezes tem até religião, mas não tem uma experiência verdadeira, né, de salvação. É a situação de Maria Madalena, acompanhou Jesus, mas tanto assim que, apesar, né, de Jesus até ter dito que iria ressuscitar, né, pastor Alonso? Exato. Diversas vezes antes, mas Maria foi buscar o corpo morto de Jesus, né? Ela não foi ali conferir, não, Jesus ressuscitou, ele está vivo, não, ela esqueceu da profecia, né? Completamente. Então, o interessante é o seguinte, ela foi buscar o Jesus morto. Tem muita gente, né, o pastor Ezelmar, que está atrás de um Jesus morto. Um Jesus que não fala, um Jesus que não vê, um Jesus que não opera, mas o Jesus vivo é aquele, né, que se revela. Agora, alguns detalhes interessantes, outros detalhes que eu gostaria de mencionar também. Quando Jesus fala assim, por exemplo, mulher, por que choras? Então, o Senhor está preocupado com o nosso sofrimento. Então, você está, quem sabe, numa luta, numa prova, uma enfermidade, uma luta familiar, um desemprego, o Senhor está te perguntando, por que choras? O Senhor está preocupado com você, né? E Ele quer se revelar e quer te abençoar. Um outro detalhe é que quando Jesus conversou com Maria, ela pensou que fosse o jardineiro, né, que tomava conta ali do jardim. Ali a Bíblia menciona que ali havia um jardim na frente do sepulcro. E ela confundiu Jesus com um homem. Tem muitas pessoas que confundem Jesus, às vezes, com um líder religioso, com um homem, né? Mas Jesus não é um homem. Jesus não é o jardineiro que cuida do jardim dos mortos. Jesus é aquele que cuida dos vivos. Amém. Né? É muito interessante isso, né? E interessante que Maria também falou assim, Senhor, se tu levaste o corpo de Jesus, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Então vamos colocar aqui Jesus como sendo a bênção, né? A bênção. E Jesus realmente ele é a bênção, né? Em todos os aspectos. Tem muitas pessoas que querem levar a bênção do jeito deles, né? Diz-me onde o puseste e eu o levarei. Eu vou colocar onde eu quiser, da maneira que eu quiser, quando eu quiser. Não é você que vai dirigir a Jesus. É Jesus que quer te dirigir, né? É algo completamente diferente. Então, e por fim, eu queria observar que Maria foi a primeira pessoa, foi uma mulher, né, que anunciou aos discípulos que Jesus estava vivo. Então, ela trouxe a primeira mensagem, Jesus ressuscitou. E Jesus se revela a nós para que nós também levemos uma mensagem. A igreja, nesta hora final, ela tem uma mensagem. Lá no princípio foi, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Agora a mensagem, Jesus está vivo e ressuscitou e ele voltará. Jesus vem arrebatar a igreja. Glória a Deus. Então são alguns aspectos, né, que nos chamam a atenção nessa história maravilhosa, história com H maiúsculo, foi uma história real, que realmente aconteceu, né? Então a história
né, de Maria Madalena e como o Senhor Jesus marcou a vida dela no chamado. Pastor Elcio, inclusive, o chamado dos demais discípulos foi semelhante, né? Então, nós já estudamos alguns, vamos estudar outros, onde Jesus mesmo, depois da ressurreição, porque existem dois fatos que é importante a gente relacionar. Jesus antes de morrer, Jesus homem, né? Jesus homem, agora Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado é uma revelação diferente, é um mistério que se revela na intimidade do homem. É uma experiência pessoal, não é mais uma experiência coletiva, é pessoal. E Jesus ressuscitado, ele ficou entre nós 40 dias e foi arrebatado. Aí no dia 50 após a Páscoa, Jesus, aí houve a descida do Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes. Aí daí para frente, Deus começa a agir na vida do homem pelo Espírito Santo. Então, existem essas diferenças que é muito importante as pessoas hoje entenderem, que Jesus continua se revelando, mas agora pelo Espírito Santo, não é? Mas no período que ele esteve conosco aqui, esses 40 dias que ele ressuscitou e continuou entre nós, então nós vamos estudar um pouquinho, por exemplo, no próximo episódio, nós vamos estudar os dois discípulos no caminho de Emaús, né? que mostra Jesus se revelando ainda na terra entre nós. Então, são experiências assim, muito significativas, né? que norteiam, né, a nossa vida espiritual e nos dá base bíblica, porque a base bíblica também ela sustenta a fé, né? Então você tem experiência que é o chamado, mas o sustento da experiência ela vem pela palavra, pela oração, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Pastor Alonso, sim. Eu acho que é maravilhoso assim a gente ver que Jesus continua se revelando, né? O Espírito Santo continua revelando que Jesus está vivo. Hoje ele não tem mais coroa de espinhos, ele tem uma coroa de ouro como Rei da Glória. Está glorificado na eternidade como Deus. Ele é Deus. Se revela glorificado. Então, não é um homem, como o pastor Elcio bem disse. Hoje ele é o Rei dos Reis. Hoje ele é o Rei dos Reis e tem uma coisa, ele é o nosso Rei. Ele está vivo e reina no nosso coração, é Senhor dos Senhores. Então, em breve voltará. Em breve voltará. A profecia é maravilhosa, porque tudo o que ele falou, ele cumpriu. Ele deixou a profecia que ia morrer e ressuscitar. Ressuscitou, morreu, ressuscitou. E deixou também a profecia que ele vai voltar. E em breve nós estaremos com ele na eternidade. Muita gente pergunta o que é que os crentes ficam fazendo na igreja todo dia. É isso aqui, conversando sobre o nosso Rei. Exato. Sobre as nossas experiências, sobre o que o Espírito Santo tem feito, né? O reino que ele tem para nós. Então é muita informação nobre, né? Rica e maravilhosa. E a experiência de Maria serviu para os discípulos, né? A experiência de uns na igreja serve para a edificação dos outros. Amém. E é por isso que a gente vive em comunhão no corpo, não é para conversar sobre outro assunto. Inclusive, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, Jesus Cristo, o único assunto do ministério de Paulo. Então, dentro da igreja, o nosso único assunto é Jesus vivo, Jesus ressuscitado, Jesus que salva, Jesus que liberta, como libertou Maria, né? Então, que fala, que ouve as nossas orações. Amém. Então, essa tem sido a nossa experiência em conviver ou viver dentro da igreja. Amém. Amém? Queridos, a paz do Senhor Jesus, então, a todos aqui da mesa e você que nos assiste. A paz do Senhor. Permaneça com a nossa programação. Amém. Amém.